Bom dia, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus por mais um dia. Deus abençoe o dia de vocês, Deus abençoe a nossa família, que sejamos gratos porque o Senhor é bom e tem nos dado dias de vida, às vezes com dificuldades, às vezes com dores, mas dias que o Senhor tem nos acrescentado. Glória a Deus. Esse é o dia que o Senhor fez, portanto nos alegremos e regozijemos nele. Hoje, dia 24 de julho de 2026. Nosso devocional de hoje, nosso Café com Palavra, tem como título Um Legado de Amor. E o capítulo de meditação, Neemias, capítulo de número 5. Esse capítulo, no meio da construção, a gente vê uma crise social e econômica se instaurando ali no meio do povo, se levantando no meio do povo. O texto começa nos apresentando que as mulheres clamaram a Neemias por justiça. Que justiça? Justiça social, justiça econômica. Enquanto eles construíam os muros, os mais nobres, os mais pobres, aliás, os mais pobres, clamaram contra a exploração de seus próprios compatriotas que cobravam juros e estavam escravizando os filhos dos devedores para quitar as dívidas e para quitar os impostos. Então, no meio da paz, no meio ali de todo mundo junto, trabalhando, havia algo que estava encoberto, que é levantado aqui no capítulo de número 5 de Neemias. E começa com esse clamor das mulheres. As mulheres clamaram, dizendo: somos muitos nós, nossos filhos e nossas filhas, que nos dê trigo para que comamos e vivamos. Eles estavam passando necessidade. Por quê? Porque todos os homens estavam em Jerusalém, na reconstrução dos muros. Essas mulheres que moravam nos sítios, nas fazendas, no interior, nas lavouras, nas plantações, estavam com seus filhos, não tinham de onde tirar comida, e eles começaram a pedir dinheiro emprestado aos mais ricos, aos que são chamados aqui no texto de nobres. E eles emprestaram, mas foi a juro. E no prazo de 30 dias eles não tinham dinheiro para pagar. Eles estavam levando os filhos dos próprios compatriotas deles como escravos. As mulheres, as meninas estavam sendo levadas para dentro das casas para trabalhar como escravas, e os meninos para trabalhar nas lavouras como escravos para esses senhores, para esses nobres, para essas pessoas que eram mais ricas. E elas clamam a Neemias. Havia ali, você vê isso do versículo 1 ao versículo 5, uma exploração interna. Estavam sendo explorados pelos próprios irmãos. Irmãos, era o próprio povo, eram os judeus explorando os judeus. Eles já tinham ameaça dos inimigos, eles já tinham gentios que já exploravam, que já faziam coisas erradas com eles. Aí eles ainda estavam se explorando por si próprios, dentro da própria comunidade deles. Os mais que tinham mais condições exploravam o que tinha menos, ao ponto de levarem as filhas e os filhos como escravos. Que coisa terrível! A crise foi agravada pela fome. Eles começaram a passar necessidade. Eles não tinham trigo, eles não tinham azeite, eles não tinham como fazer o básico, porque o básico da comida do judeu é o pão e algum tipo de carne, algum tipo de proteína. Eles não tinham de onde tirar. E eles estavam pedindo dinheiro emprestado para isso, para comprar o alimento. E a necessidade foi tanta que eles também precisavam para pagar o tributo do rei persa, porque todos os meses eles tinham que pagar o tributo. E o abandono da lavoura foi em massa, porque todos os homens vieram para Jerusalém para a reconstrução dos muros, e as lavouras foram abandonadas, porque as lavouras, elas não eram, nada era plantado dentro de Jerusalém. Dentro de Jerusalém era o centro administrativo, era o centro do culto, era como se fosse o centro mesmo dali do país, né? Mas as lavouras, as plantações, a criação dos animais, tudo isso era feito fora da cidade. E todos os homens vieram para Jerusalém para a reconstrução dos muros, e houve um abandono em massa das lavouras, dos animais. Com isso,
com essa obra dos muros, eles trabalhando diariamente, do nascer do sol até o nascer das estrelas, como diz o texto no capítulo 4, e ainda a oposição, liderada por Sambalate, Gesem e Tobias, eles, durante a noite, também não voltavam para suas famílias, ficavam ali, pelejando, defendendo o que eles já tinham construído. Então, por conta disso, tudo ficou abandonado. E o povo começou a sentir necessidade, a passar fome e a pedir dinheiro emprestado para comprar o básico, para comprar o trigo, a cevada, o azeite, para fazer o pão, para ter o básico para comer. Então, os nobres, aqueles que eram mais ricos entre os judeus, eles se aproveitaram da situação para cobrar juros altos. Aí, quando o povo não tinha com que pagar, eles começaram a tomar as propriedades. Eles, para sobreviver, começaram a hipotecar suas casas. Com isso, eles foram perdendo propriedades, as casas. E, aos poucos, eles foram forçados, essas famílias foram forçadas a vender seus próprios filhos como escravos. Semelhante àquela viúva do capítulo 4 de 1 Reis, em que o marido morreu deixando uma dívida e o credor está na porta para levar os filhos como escravos. Aqui eles foram levados como escravos. Não só estavam na porta, eles levaram as filhas para dentro das suas casas para trabalharem como escravas e os filhos para trabalharem nas lavouras, cuidando dos animais como escravos. Ou seja, trabalhavam, não recebiam nada, apenas para pagar a dívida que já havia ficado por conta dos empréstimos que eles estavam fazendo para comprar comida. Não eram empréstimos para luxar, eram empréstimos para comprar comida. Neemias, ao saber disso, ele fica indignado. O texto diz que, ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Palavras do próprio Neemias. Ele diz que muito se aborreceu em ouvir um negócio desse que estava acontecendo dentro do próprio povo. Não eram os estrangeiros que estavam levando os filhos como escravos. Era o próprio povo, os mais ricos explorando os mais pobres. A reação de Neemias vai do versículo 6 até o versículo de número 13. Neemias ficou indignado com a injustiça. Neemias repreendeu severamente aqueles nobres e os governantes. O que eram os governantes? Porque assim, a gente quando fala de Jerusalém, a gente acha que era o todo. Jerusalém era só a capital. Então tinha muitas cidades. E em cada cidade tinha alguém nomeado pelo rei persa, chamado de sátrapa, que era uma espécie de prefeito. Então esses prefeitos também estavam explorando o povo. Neemias, ele ficou indignado com esses nobres e com esses prefeitos. Ele os convocou, fez uma assembleia pública e ele exigiu o fim da cobrança de juros e a restituição imediata das terras e das casas e das vinhas que tinham sido penhoradas por eles. Como é que o povo ia viver se eles não tivessem mais as terras para plantar, se eles não tivessem mais as casas para morar, se eles não tivessem mais onde criar seus animais? Como era que esse povo ia viver? Aos poucos todos iam se tornar escravos? Ia se tornar um país de poucos nobres e muitos escravos? Não era para isso que Deus os libertou. Deus os libertou para serem livres. Jesus, ele usando o apóstolo Paulo para escrever, ele diz, olha, eu vos chamei para que sejam livres. Vocês foram chamados para a liberdade, não para serem novamente colocados debaixo de um jugo, debaixo de uma subjugação. Deus nos chamou para que nós fôssemos livres. Portanto, nós não devemos nos colocar novamente debaixo de julgos, debaixo de subjugação. Então, Neemias faz uma reunião pública, reúne todos esses nobres e ele os critica severamente. E ele fala do seu próprio exemplo de liderança de Neemias, que vai do versículo 14 até o versículo 19. Neemias, ele diz assim, olha gente, eu estou aqui com vocês. Ele fala que ele governa o povo por 12 anos. Quando ele escreve o livro, isso já tem acontecido. Por isso que ele pode falar com propriedade do tempo que ele passou governando. E ele diz, olha, eu governo vocês há 12 anos. E nesses 12 anos eu nunca explorei vocês. Eu nunca exigi de vocês impostos. Eu nunca exigi nem o que é meu de direito. Porque o povo tinha a obrigação de sustentar o governador. Era uma lei persa.
Eles tinham que pagar os impostos para que o governador fosse sustentado. Neemias usou tudo isso do próprio bolso. E ele disse que na casa dele, diariamente, tinha pelo menos 150 pessoas comendo. Ele diz aqui que ele chegava a matar todos os dias um boi, 6 ovelhas escolhidas, só para sustentar essas pessoas. Ele nunca exigiu de ninguém um cabrito. Ele usava do próprio dinheiro dele, das reservas que ele tinha. Ele, como copeiro do rei, ele tinha salário alto, do seu próprio dinheiro que ele juntou. Ele usou para ele se manter os 12 anos que ele esteve em Jerusalém como governador. Ele disse, sabe por quê, gente? Porque eu temia o Senhor. Eu temia a Deus. Ele diz, eu tinha direito de cobrar impostos do povo para o meu próprio sustento, mas eu abri mão desse direito. E os 12 anos do meu mandato, por causa do temor ao Senhor, por causa do temor ao meu Deus, eu paguei do meu próprio bolso para alimentar tanto os meus servos como todos os visitantes que estavam comigo. E ele ainda mandava todos os dias almoço e janta para todos que estavam trabalhando no muro. Neemias fez isso do próprio bolso para deixar o exemplo para aquele povo, para deixar o exemplo para aqueles nobres que estavam explorando aquele povo. Então, o que nós aprendemos hoje nesse capítulo 5 de Neemias? Primeiro, a termos ética financeira e a aprendermos a combater a exploração. Nem devemos explorar e ainda temos que ser voz contra a exploração. Não devemos jamais abusar da necessidade alheia. E se nós estamos vendo alguém que está fazendo isso, nós devemos ter posicionamento e ser uma voz contra essas coisas. Na hora de nós votarmos, nós precisamos ter consciência e votar em quem defende os direitos e deveres do cidadão, em quem defende as instruções bíblicas de vida. Devemos ter essa consciência. Jamais podemos votar em um partido que é contra o que a Bíblia nos ensina para fazermos. Se nós votamos a favor de práticas que são reprovadas pela palavra de Deus, nós estamos agindo de forma errada. E Deus vai cobrar de cada um de nós. Precisamos ter consciência do que nós fazemos. Segundo, devemos praticar empatia nos negócios. Nós temos um negócio, nós não devemos explorar as pessoas. Por exemplo, nós não devemos cobrar juros, nós não devemos ter um lucro exorbitante. Se um produto vale 20, nós não podemos vender esse produto por 100. Nós temos que trabalhar dentro da ética financeira. E não podemos cobrar juros. Juros é pecado. Tem um salmo que o salmista Davi diz que só vai morar no céu aquele que não cobra juros, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. É o salmo de número 15. E é puro de coração. Então nós temos que ter essa consciência na nossa vida. É isso que esse capítulo 5 de hoje de Neemias está nos ensinando. Também ele está nos ensinando a ter responsabilidade social e justiça, a praticar a justiça. Devemos combater a injustiça interna. Nós não devemos ser injustos dentro da nossa casa, no meio da nossa família, ou mesmo no nosso local de trabalho, no nosso local que nós lideramos na igreja. Nós não podemos praticar a injustiça. Nós devemos ser justos. Nós também temos que ter voz para defender os vulneráveis, como ensina a palavra de Deus no capítulo 31 de Provérbios, na primeira parte do capítulo 31, do versículo 1 ao versículo de número 9, quando aquela mãe está ensinando o seu filho, que ainda é jovem, a ser rei, a mãe do rei Lemuel, e ela diz para ele, meu filho, seja a voz do vulnerável, aquele que não tem como se defender, seja você o defensor. Então nós também aprendemos com esse capítulo a defender aqueles que são vulneráveis, defender as crianças, defender os mais pobres, defender aqueles que têm algum tipo de dificuldade, não pode se mover. Nós temos que ser essa voz de defesa dessas pessoas. Também aprendemos nesse capítulo a restituir o que foi tirado. Se porventura a gente ficou devendo alguém, deixou de pagar alguém, que nós possamos honrar os nossos compromissos e restituir o que foi tirado, porque Deus ele só trabalha dentro da justiça. Deus não pratica nenhum tipo de injustiça por servo nenhum dele, seja lá quem for. Deus trabalha dentro da justiça.
E por último, nós aprendemos nesse capítulo, com Neemias, pelo exemplo de Neemias, a ter uma liderança servidora. Nós fomos levantados como líderes, mas nós precisamos servir uns aos outros em amor. Não é os outros que servem a gente, é a gente que serve como líder. Lidere pelo exemplo. Neemias foi o exemplo. Quando ele vai exigir aqui dos nobres, ele se coloca como exemplo. Ele diz, olha, vocês estão no meu exemplo. Veja o que eu tenho feito. Eu não tenho cobrado um denário de imposto de vocês, trazendo para os nossos dias R$1 de vocês como imposto. Não tenho cobrado nada, ainda que eu tenha direito. Para quê? Para que vocês vejam em mim o exemplo. Ele chega a chamar os sacerdotes e ele faz um ato profético diante do povo. Ele pega e começa a sacudir o trigo. Ele disse, assim como esse trigo está sendo sacudido, que o Senhor sacuda vocês, se vocês não agirem com justiça e com honestidade, com integridade. Se vocês continuarem explorando o povo, cobrando os juros do povo, tomando as terras do povo, que o Senhor faça com vocês o que eu estou fazendo com esse trigo. Ele faz um ato profético ali, para que aquele povo entenda que a gente lidera é pelo exemplo. Não é explorando, não é humilhando, não é querendo ser melhor do que ninguém. A gente lidera nos tornando iguais e fazendo exemplo de justiça, de paz, de obediência à palavra e de cumprimento da mesma. É assim que a gente lidera. Segundo, para a gente terminar, no segundo dentro da liderança servidora, não use o poder para benefício próprio. Tem tanto líder que usa o poder para ser beneficiado. Quer que as pessoas tragam... Eu conheci uma líder que ela dava posição para as pessoas que traziam presente para ela. Isso é muito triste. O poder que Deus coloca nas nossas mãos não é para ser usado em benefício próprio. O poder é para ser usado para abençoar a vida das pessoas, para o bom andamento da casa do Senhor, para o bom andamento da obra de Deus. Líder não trata amigo de forma diferente. Líder trata todos de forma igual. Líder precisa ser justo, ser íntegro na sua maneira de proceder. Ele não dá cargo, ele não chama a liderança aqueles que são seus amigos, aqueles que são bonzinhos, aqueles que lhe dão presentes, mas sim aqueles a quem Deus direciona, capacita e escolhe e chama para a sua obra. É assim que o líder, segundo o coração de Deus, deve agir. Era assim que Neemias agia. Neemias não tinha preferência por causa que alguém dava alguma coisa para ele. Pelo contrário, Neemias agia retamente, com justiça. E por último, para fechar o capítulo de número 5, trabalhe pelo temor a Deus. Faça a obra do Senhor pelo temor a Deus. Exerça o seu ministério pelo temor a Deus. Faça aquilo que o Senhor lhe capacitou para fazer pelo temor a Deus. Não faça para aparecer, não faça para ganhar presente de ninguém, não faça para ganhar elogio de ninguém, não faça porque você está fazendo uma média, seja lá com quem for. Faça porque Deus lhe chamou para fazer e tema ao Senhor. Ele vê todas as coisas. E como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, ele diz, ele está perto. Jesus está perto. Não está perto só porque ele vai voltar, está perto porque ele está do seu lado em todos os momentos. Ele vê tudo que você faz, tudo que eu faço, o Senhor vê. Ele sabe. E o que é melhor, ele não vê só o que se faz, ele vê a intenção do que se faz. Porque ele vê também o que se intencionou fazer quando se foi fazer. Então Deus, ele vê todas as coisas. Que nós possamos aprender com Neemias a praticar uma liderança justa, a liderar pelo exemplo, a não liderar em benefício próprio, mas em benefício da obra do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Medita nesse capítulo, lê ele nos detalhes. Eu tenho certeza que Deus vai falar ainda mais com você em nome de Jesus. E o nosso devocional de hoje tem como título um legado de amor. Glória a Deus. Hoje, dia 24 de julho de 2026. O versículo é João, capítulo de número 13, versículo 1, que diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que ele deixaria este mundo e iria voltar para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo,
os amou até o fim. O exemplo maravilhoso de Jesus. É por isso que Neemias, ele liderou pelo exemplo, porque Neemias, ele se colocou na frente do povo para fazer o certo. Do mesmo jeito que foi Jesus. Jesus não só fez o certo, mas ele nos amou. E a Bíblia diz que ele amou até o fim. Ele amou até as últimas consequências. Ele não abriu mão do amor. O principal foco do ministério de Jesus foi o amor incondicional. Tendo-os amado, os amou até o fim. Jesus amou até as últimas consequências. Ele amou até a morte. Não teve nada que dissesse assim, agora já deu, o amor chegou no limite. Não. Jesus amou até o fim, amou até a morte. Durante o seu tempo aqui na terra, ele quebrou barreiras sociais e culturais e expressou o amor de diversas maneiras. Ele expressou nos ensinando lições muito valiosas. Em um contexto, irmãos, em que os judeus evitavam os samaritanos, Jesus foi para Samaria. Lá ele os amou, só para ter um encontro com uma mulher desprezada pela sociedade. Jesus vai lá, compreende aquela mulher, dá um novo propósito de existência para aquela mulher, dá uma nova direção. E nós vemos ali a primeira missionária da Bíblia. Ela sai para anunciar aos outros quem é Jesus. E Jesus passa 2 dias ali curando, fazendo bem, amando aquelas pessoas da Samaria que era desprezada pelos judeus. Enquanto os ricos nem sequer falavam com os pobres, desprezavam os pobres, menosprezavam, Jesus os alimentou. Jesus multiplicou pão, multiplicou peixe, só para não despedir aqueles pobres com fome. Mesmo os cobradores de impostos, que eram as pessoas mais desprezadas naquela época pela sociedade, ninguém fala. Até os pais, quando um filho se tornava cobrador de impostos, os pais deixavam de falar com esse filho. Esse filho não tinha mais direito de frequentar a casa dos pais. Jesus os amou, ainda fez de um deles, um dos seus discípulos, que foi Mateus. Mateus ou Levi era cobrador de imposto, mas Jesus o chamou e o transformou em um dos seus discípulos. Na série The Chosen, é o meu personagem predileto, que eu mais gosto, é o Mateus. Ali eles colocaram o Mateus como um jovem autista. Eu gosto demais daquele personagem. Não sei se eu me identifico ali, porque eu tenho um filho também que é autista, e eu me identifico ali com aquele personagem. Eu amo demais o Mateus da série The Chosen. Mesmo esses cobradores de imposto, o Senhor o encontrou com graça e os deu um novo significado nas suas vidas, uma nova direção, uma nova intencionalidade. Em meio aos julgamentos dos fariseus, Jesus perdoava aqueles que os fariseus consideravam que não tinham direito. Jesus, os publicanos, quando um publicano está orando, batendo no peito e dizendo, ai de mim que sou pobre, miserável, pecador. Tem um fariseu dizendo, eu dou ofertas, eu dizimo, eu sou o cara, eu sou justo. E a Bíblia diz que o publicano alcançou graça aos olhos de Jesus. Então, em meio ao julgamento dos fariseus, Jesus perdoava, ensinava e acolhia os necessitados. Enquanto a sociedade buscava condenar, Jesus espalhava amor e perdão a todos ali que precisavam. Jesus agiu dessa forma para nos deixar o exemplo de que é possível vivermos uma vida permeada por este amor prático. E essa é a resposta que o mundo tanto precisa. O mundo não precisa de quem fale bonito. O mundo não precisa de quem tenha muito conhecimento. O mundo não precisa de quem tenha muitos títulos. O mundo não precisa de pessoas que batam no peito e dizem, a minha família toda vem de uma família sacerdotal. O mundo não precisa disso. O mundo precisa de pessoas que estejam dispostas a amarem e amarem até o fim, como Jesus amou. Se você olhar ao redor, você verá que ao nosso redor mesmo, em todos os lugares, nós encontramos críticas, julgamentos, fofocas, e isso tem tornado as relações entre as pessoas difíceis de continuarem. Esse tipo de comportamento
afasta do padrão que Jesus nos ensinou. Diariamente, temos a oportunidade de marcar a vida das pessoas de alguma maneira. E se é para marcar a vida de alguém, que nós possamos marcar pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, que excede todo entendimento, pela paz de Jesus, que excede todo entendimento. Hoje, nós somos chamados a refletir esse amor de Jesus nesse mundo carente. O amor de Jesus, ele oferece perdão, oferece graça, oferece restauração. Ame como Jesus amou. Como colocou aqui o pastor Pinheiro, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Para isso, ele se manifestou, para desfazer as obras do diabo e para demonstrar o amor a todos aqueles que precisavam. Saiba que o amor é o poder transformador, capaz de trazer mudanças profundas na vida de alguém. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é desse amor. Às vezes, a pessoa ela é rebelde, às vezes é chata, às vezes é ignorante, mas tudo que essa pessoa precisa é que alguém o ame. E às vezes o amor faz toda a diferença. Então, a partir de hoje, troque as críticas e os julgamentos e passe a influenciar ambientes através do amor de Jesus. Ame, ame como Jesus amou, ame até o fim. A frase de hoje é: ninguém amou como Jesus, ninguém morreu como Jesus e também ninguém ressuscitou como Jesus. Ele veio para deixar o exemplo, para que nós amássemos e amássemos verdadeiramente como Ele nos amou. A palavra de hoje é amor, um legado de amor. Ame, ame onde você estiver. Ame quem não merece amor. O amor é algo que a gente dá sem a pessoa merecer. Então ame quem não merece amor. E faça a diferença na vida dessa pessoa. Seja um exemplo como foi Neemias. Ganhe as pessoas pelo exemplo verdadeiro de servo de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vocês estão percebendo que hoje eu estou meio murchinha, né? Mas é porque eu estou numa crise de dores no corpo, sentindo dores no corpo todo. Desde ontem, eu não consegui nem ir para o culto ontem à noite. Então, eu não estava nem conseguindo andar direito de tanta dor. Mas Deus é bom o tempo todo. É Ele quem me restaura. E é Ele quem age na minha vida. E enquanto eu tiver voz e vida, eu continuarei compartilhando a sua palavra. As dores não são uma limitação. As dores são para me lembrar o quanto eu sou frágil e o quanto eu sou dependente de Deus. Ele é o meu auxílio, a minha fortaleza e o socorro presente na hora da tribulação. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vou orar por você, para nós concluirmos mais um devocional para a glória de Deus. Senhor amado, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, por esta palavra. Apesar das minhas limitações físicas, o Senhor ainda é na minha vida. E a palavra é tua, Senhor. E és tu, Pai amado, que direciona para cada coração. Nos ajuda, nos ensina a amar com o amor que Jesus nos amou. Nos ajuda, Senhor. Tira de nós o olhar julgador. Tira de nós o olhar crítico. Tira de nós toda perturbação, toda palavra frívola que não procede do trono da tua graça. Nos dá um olhar gracioso, nos dá um coração amoroso e nos ajuda, Senhor, a exercer a tua vontade nos relacionamentos com quem nós convivemos, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai, a sermos líderes pelo exemplo, como foi Neemias. Que nós possamos poder dizer, como disse Neemias: eu tenho sido exemplo para vocês, então façam como eu tenho feito, em nome de Jesus. E nos ajuda, Pai. Repreende todas as dores do meu corpo e me ajuda. Como diz a tua palavra, a carne é fraca, mas o Espírito é forte. O Espírito está em comunhão contigo e recebendo de ti. Mas o corpo físico, Senhor, está no processo de falha. Por isso, tem misericórdia. Renova
as forças. Restaura, Senhor, o templo, porque o templo só vai ser a sustentação do Espírito se ele tiver forças para isso. Por isso, renova e restaura o templo, em nome de Jesus. Abençoa teus servos que estão conosco nesta live ao vivo e aqueles que ainda vão assistir esse vídeo. Despende uma bênção especial sobre a vida de cada um deles. Olha para cada pedido de oração. Cada um, Senhor, que pede, Pai, ajuda. Abençoa a cirurgia da nora da irmã Neta. Toma a frente, que seja a tua mão, que faça esse procedimento para a glória do teu nome. Abençoa aquela jovem, aquela senhora que precisa de uma obra de libertação, a Lília, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Senhor. Olha para cada pedido dos enfermos, repreende as enfermidades, se compadece o que tem problemas para serem resolvidos, os que estão com problemas nas suas vidas conjugais, entra com providência, porque tu és o Deus que ouve oração e responde, Senhor do céu, mandando socorro. Em nome de Jesus, eu oro a ti e agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a paz do Senhor. Beijo no coração. For orar, lembre de orar por mim, para que o Senhor restaure o meu corpo físico, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos.